Graça e a paz. Antes de começar a ministrar a palavra, quero entoar um louvor que desde ontem uma irmã, Andressa, até mandou para mim, eu compartilhei com algumas pessoas, e esse louvor ele fala muito ao meu coração. E eu amei demais, daí eu compartilhei com algumas pessoas. Eu queria, nesse momento, começar entoando esse louvor. Você possa meditar nessa letra, que você possa ouvir, Senhor, falar, porque Ele tem uma palavra para você nesta manhã. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas para te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessam por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido. Sabe levantar o ego caído das obras do mal. Ele sabe da fim. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se o problema te assola agora, fala com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz tudo, não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz impossível, torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia, paz, Angélica. Ai, Senhor, meu amor. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele vai estar aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende. Pode acreditar. Pode ver suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível. Pode te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui. Pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu plano e atende. Pode acreditar.
se torna possível só para te abençoar. Jesus, para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. E essa manhã, como eu iniciei, falando acerca desse louvor que Deus estava trazendo ao meu coração ontem, Andressa havia enviado para mim naquela manhã de ontem. Deus falou muito no meu coração e eu enviei para algumas pessoas, e eu sei que talvez, muitas vezes a gente não tem tempo de ouvir outras pessoas, mas o Senhor está dizendo assim: olha, pode pedir, porque Ele está aí. Ele está aí para te consolar, para trazer a paz, como nós estamos, em oração pela vida da pastora Cris, que perdeu seu ente querido, com essa enfermidade tão terrível, E ontem, quando ela estava mandando para mim, chorando, eu sei que tem momentos que a gente não tem o que falar, mas nós estamos em oração, porque nós confiamos e acreditamos no Deus que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem trazido o consolo. Só Ele, que é o nosso abrigo, só Ele que é o nosso socorro, bem presente, no nosso momento de angústia. Nós queremos, ontem também, no meu privado, Bessa também me pediu oração, eu enviei para o privado dela, a oração que sua filha estava com suspeita também, e o seu neto e o seu genro já está gripado, e o fato de estar gripado a gente já causa realmente alguns temores, assim, e ontem nós estávamos orando, de madrugada nós estávamos orando também, e quando eu acordei, assim, eu pude ouvir, e eu fui falar com Deus, eu continuei falando com Deus, e eu fui buscar a presença dEle e fazer minha devocional. E nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu queria que, se você pudesse me acompanhar, a paz do Senhor. Caiu alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Tá. Desculpa aqui. Que você, nessa manhã, está conosco, Angélica, a pastora Cris, uma outra irmã que entrou agora, nossa irmã Andréa, nossa irmã Bruninha, está conosco. Obrigada, viu, Bruninha, ficar aqui como prometido, Eu gostaria que, se você pudesse abrir aí a tua Bíblia em Isaías capítulo 55. A Mara Sandra, foi esse nome que subiu, aí. A Mara Sandra, seja muito bem-vinda, nessa manhã, que você possa ouvir, que Deus também tem para a tua vida nesta manhã. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Você pode convidar aí os teus amigos, você depois de enviar essa palavra, para outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8 ao versículo 11, vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, não volta para eles,
sem regar a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Quando nessa manhã, deixa eu só desligar aqui. Nessa manhã, quando eu estava fazendo minha devocional e eu estou lendo um livro de Isaías, profeta Isaías, e quando foi nessa manhã, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Para quem está entrando agora, Isaías capítulo 55, vou pedir a ajuda de vocês, enquanto eu estiver ministrando, se alguém estiver perguntando qual é o texto, se você puder colocar aí, tá certo, para ajudar a outras pessoas poderem acompanhar. Isaías capítulo 55, do versículo 8 ao versículo 11. Nós vamos ver aqui que o Senhor tem trazido uma palavra ao meu coração e nessa manhã para a sua vida. Ele vai dizer assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Já começa a nos ensinar, que os nossos pensamentos quase sempre, aqui fala uma afirmação, não são. É claro que quando nós estamos aliados com Deus, quando o nosso coração está diante do Senhor, nós vamos ter uma sensibilidade tão grande que nós vamos poder entender e ouvir os pensamentos de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas. E daí a gente não vai pedir e nem vai pensar algo fora do desejo de Deus para as nossas vidas. Mas sempre, o pensamento do Senhor, independente de nós estarmos aliados, de nós estarmos desejosos em querer obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Aqui o Senhor vai afirmar que os pensamentos nossos não são iguais aos pensamentos do Senhor. E a gente entende, primeiro, porque a gente começa a ver que os pensamentos do Senhor, como ele continua a dizer assim, olha, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O pensamento do Senhor é muito mais elevado do que o nosso, mas muito, muito mesmo, querido. Não existe você querer entender os planos, os propósitos de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é a convicção que os pensamentos do Senhor para as nossas vidas é muito melhor do que o meu pensamento, do que o seu pensamento ao seu respeito ou a respeito de alguém. Nunca nós devemos comparar que o nosso pensamento vai ser igual ao de Deus, ou como muitas vezes Deus tem um plano para a nossa vida, um pensamento para a nossa vida, e daí a gente faz fora do plano de Deus e acha que a gente é feliz sem estar no propósito de Deus. Porque todos os planos do Senhor são muito melhor que o nosso. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados, muito mais altos do que o meu e o seu. Quando a gente às vezes para ver, é uma coisa que eu sempre aprendi, que o Senhor é o melhor arquiteto, Ele projeta, ele tem os seus caminhos, e quando chega no propósito, que a gente diz, agora entendi,
né? Porque a gente, por exemplo, conhece pessoas, porque nós estamos em determinados lugares, né? Assim, quando é guiado pelo Senhor, quando é propósito de Deus, né? Assim, a gente vai começar a perceber depois, assim, aí a gente diz, meu Deus, que nem que eu pensasse, nem que eu desejasse, isso eu não conseguiria. Mas para nós, para o nosso entendimento, parece que o acaso, né, muitas vezes chega e quando a gente vê, alinha-se com o que Deus tinha proposto, preparado para as nossas vidas. Né? Por exemplo, eu comparo isso muito, né, com muitas vezes amizades ou locais que muitas vezes eu chego e eu fico olhando e observando e eu digo, meu Deus, no meu pensamento, eu nunca imaginar de conhecer, por exemplo, né, pessoas que muitas vezes são tão distantes, que tipo, eu nem vou para aquele bairro, eu nem vou, né, para aquele determinado lugar, mas quando o propósito de Deus é estabelecido em nossas vidas, Deus vai criando, né, caminhos, Deus vai criando projetos para nossas vidas e nos conduz para aquele lugar. E daquele lugar se forma uma amizade, daquele lugar se começa, né, algum projeto de Deus. Né? Por exemplo, eu lembro que quando eu fui trabalhar, né, no Hospital Dom Helder, e eu era nutricionista de lá, e lá eu conheci uma pessoa e passou. Depois de muito tempo, eu vou reencontrar essa pessoa em um outro hospital, e nós trabalhamos juntas. Ela sabe, né, eu tenho uma amiga que eu conheci, ela era de uma faculdade, eu era de outra faculdade. Mas quando Deus tem propósitos, né, nós fomos, mesmo de faculdades diferentes, nós fomos estagiar no mesmo local. E a gente estagiava junto. E a gente passou aquele período e ela saiu, a gente ficou amiga, a gente perdeu o contato, a gente só se via pelo Orkut um tempo. E passou-se um tempo, e eu já contei isso para vocês, e Deus usa a dirigente lá de Campos Novos, irmã... Eita, esqueci agora o nome dela. E de Campos Novos, e daí ela disse para mim, quando você chegar em casa, o Senhor está dizendo que o telefone vai tocar, e você vai ouvir alguém dizer assim, eu lembrei de você. E eu vim da consagração, né? Quando eu cheguei em casa, o telefone tocou, era essa minha amiga, dizendo, Adri, tu estás trabalhando? Se não, ela disse, porque eu estou aqui no Otávio de Freitas, um contrato, e eu me lembrei de ti, tá precisando de uma nutricionista, eu me lembrei de você. Me dá o teu número, envia para mim o teu currículo, né? E, não, de Campos Novos, Angélica, Eliane não, irmã Elzi, quando eu voltei, né, aí eu disse, tá certo, faço como? Mando pelo Orkut, como né, assim. E aí ela pegou e disse, não, só um momento, eu vou te dar o teu número, né, eu vou te dar o teu número para a nossa chefe, ela até disse assim, Betânia, eu disse, tá certo, quando eu desligo o telefone, essa Betânia liga para mim, e ela diz, você pode vir começar amanhã? Pegue todos os seus documentos e venha começar amanhã. Sem ver o meu currículo, sem nada. O Deus querido que ele traça planos, que quando eu estava lá no Dom Helder, ela não era evangélica, mas quando eu estava lá no Cabo, onde nós estagiávamos junto, na Cornes, era uma refinaria, e eu lembro, e era um projeto com
os alunos do Cabo, né, sobre anemia ferropriva, né, e a gente, como estagiária, nós íamos nos colégios do Cabo, e a gente mesmo junto, mas a gente não tinha muita a proximidade, muito corrido e tal, a gente não conversava muito. Mas quando a gente ia no ônibus, a gente sempre, geralmente, estava conversando e tal. E passou-se. Quando eu vou, e eu estou dizendo a você, a gente não era muito amiga, não. E daí, quando ela me chama para a gente trabalhar junto, Deus cria uma situação. O plantão dela era diferente do meu, o setor era diferente do meu, né? Eu sempre trabalhei muito na área da UTI, né? E umas outras, a parte mais clínica. E ela também, mas ela estava muito mais para a parte de ortopedia. E Deus criou uma situação que o plantão dela mudou. E daí ela ficou no mesmo setor que eu estava. E nesse momento, do nada, a gente estava conversando e a gente eu comecei porque eu aproveito as oportunidades que o Senhor me concede. E naquele momento eu comecei a falar do amor do Senhor. Essa menina se encontrava numa situação muito difícil, deplorável mesmo. Deus arrancou do império das trevas. E a gente orou junto, ela se converteu e ela veio a casar, né? Logo mais a gente não deu para eu ir para o casamento dela, e depois eu ouvi uma coisa assim, não era do Senhor, né? O casamento, ela sabe disso. E daí ela casou de novo com um médico e hoje ela tem uma filha, né, feliz. E hoje ela agora não é mais nutricionista, é nutricionista porque é formada, mas agora ela já está cursando o curso de medicina, né? E ela de vez em quando me acompanha, muitas vezes, às vezes curta, eu sei que é muito corrido, né? E a gente não tem muito contato. Mas eu, quando leio essa palavra e vejo que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o meu, do que o seu. Porque muitas vezes Deus está criando uma situação aqui, mas lá na frente você vai entender qual o propósito de Deus. Porque Deus, numa faculdade diferente, em bairros diferentes, muito distante, ela morava em Jardim São Paulo, né? Bairro distante, o círculo de amizade não era, porque como eu evangélica e ela não, então era muito difícil de poder surgir uma amizade. Mas o Deus que tem planos, que o seu pensamento é muito mais elevado do que o meu, do que o seu, né? Que os caminhos dele são muito mais altos do que o meu e do que o seu. Ele traça um caminho, ele trilha um caminho, querida, que eu e você, muitas vezes, se a gente pensar, se a gente desejar, a gente não vai conseguir, porque o do Senhor é muito mais elevado do que o nosso. E isso é a primeira coisa que eu aprendo aqui e que eu desejo que você, nessa manhã, compreenda. Os teus pensamentos podem ser até bom, pode ser até legal, né, assim, mas eu quero te dizer que os pensamentos do Senhor ao teu respeito é muito mais elevado. É muito mais altos do que o teu pensamento. Talvez você esteja pensando que isso é maravilhoso para a tua vida. E o Senhor nessa manhã está dizendo, mas os meus são muito mais elevados do que o teu. É melhor do que o seu. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que ele vai dizer assim como a chuva e a neve desce dos céus, não volta para ele sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para a ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Segunda coisa que eu aprendo aqui é o propósito de Deus. Querido, olha, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele não tem por um acaso, como algumas pessoas acham, né? Um acaso, uma coincidência, não é? Eu tenho uma irmã mais velha e ela eu também já ouvi uma pessoa dizer, né? E tinha uma irmã também, Cleidinha, que ontem eu até citei, né? E ela fala, não existe coincidência, existe Jesus
Eita, agora não esqueci. Incidência, uma coisa assim. Né? Ou seja, existe Jesus na nossa vida. Existe propósito de Deus. Existe pensamentos de Deus ao meu e ao teu respeito. Sabe? Então, quando Deus, ele cria uma situação, um propósito, ele cria com algo já planejado no coração dele. Ele diz assim, assim como a chuva e a neve desce do céu, desce para quê? Ah, desce para ficar bonitinho? Não. Desce, paz, Camila. Desce para quê? Para fazer brotar, para fazer florescer, entende? Para fazer produzir semente para o semeador, e pão para o que tem fome. Ou seja, querido, Deus quando vai te chamar, quando Deus vai descer a chuva dele, ele não vai descer simplesmente por um acaso. A gente costuma, principalmente aqui no Nordeste, muito quente, muito forte, a gente tem o costume, né, de quando cai a chuva, aqui, qual é a nossa primeira frase, né? Para baixar o calor. Mas às vezes até queria aquele mormaço, né, assim, acho que aquela chuva inesperada, né, assim, que muitas vezes acontece. Às vezes a gente, eu pelo menos digo, muitas vezes até falo assim, Senhor, manda uma chuvinha porque está muito quente para esfriar a terra. Às vezes a gente se limita somente a uma coisa, a um propósito, a um desejo, não é? Mas a chuva e a neve não caem por um acaso. Ela cai com um propósito. O propósito de regar a terra, o propósito de fazer florescer, o propósito de fazer brotar. E é algo que eu tenho aprendido. Amizades, ocasiões que muitas vezes Deus vai nos conduzir. E ontem, né, eu quando estava revendo, né, a live, porque eu estava querendo ver um comentário de uma pessoa, e daí até também nossa irmã Andréa disse assim, eu vi, né, minha irmã estava e as portas foram abrindo, ela estava testemunhando, né, assim, e não foi dela que eu estava falando, me referindo, né, mas que foi um irmão, né, o filho de uma irmã, né, que estava na restauração, né, e daí eu, nessa manhã, estava me lembrando, e daí eu aproveito esse testemunho, né, daquele dia que nós estávamos lá. A gente, às vezes, não consegue perceber que os pensamentos do Senhor é muito mais elevado do que o nosso. E eu sempre, quando eu chego em determinado lugar, olha, querido, pode ser, às vezes, até numa praia, pode ser em qualquer lugar. Você pode observar que, às vezes, eu fico parada, né, às vezes calada, e olha como é difícil eu ficar calada, né, mas às vezes eu fico calada e eu fico observando, dizendo assim, Senhor, qual o teu propósito de eu chegar aqui? Porque às vezes acontece assim, por exemplo, a gente está em determinado lugar e aí alguém, do nada assim, vamos ali, não sei o que, né? Aí você às vezes tem traçado, porque nesse dia mesmo que eu fui convidada para ir visitar a irmã de Andréa, né, ali no hospital, eu já tinha uma programação para o meu dia, mas conseguia, né, mudar. E como Andréa e uma outra irmã, né, Adélia, né, insistiu, e até disse, eu só vou se a senhora for, pastora, algo condicional, né, e eu fiquei orando ao Senhor, eu disse, eu vou orar ao Senhor. E eu falei assim para Deus, eu disse, Deus, eu não estou entendendo qual é o teu propósito, mas eis-me aqui. Eu sei que não é um acaso, não é um acaso. E eu sei, Deus, que o Senhor pode usar a minha vida nessa oportunidade que o Senhor está conduzindo. Foi a minha oração. A Andréa está na live, ela pode
dizer que isso é verdade, começou a louvar, né, assim, e eu louvo o Senhor, mas eu não tenho o chamado levita, né, para estar, né, louvando, né, convocando. E ali a irmã estava louvando e eu estava também louvando e eu orando ao Senhor. E naquele momento eu vi uma situação, né, de um senhor, né, e que a sua esposa estava muito aperreada porque não tinha vaga. E ela, muito agitada, e ela disse para o senhor, para o esposo dela, né? Fica aí sentado mesmo para você morrer aí. Naquele momento, eu olhei para aquele senhor, muito velhinho ele, né? Com aquele olhar assustador que ele estava, e eu olhei para ele, eu disse, o senhor não vai morrer não. Eu creio que Deus vai providenciar, né, que o Senhor seja transferido, que encontre uma vaga, né? O Senhor não vai morrer nessa situação, mas o Senhor Jesus vai providenciar. Orei, aquela mulher ficou olhando para a gente e ela conseguiu a ligação e estava aguardando o SAMU, né, uma ambulância para conduzir, levar eles para um outro hospital. E naquele meio tempo estava louvando e tinha um monte de gente esperando para poder entrar, né, no hospital na hora da visita. E naquele momento eu fiquei analisando e na hora o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, filho, eu vou te usar neste local. Eu só quero que você obedeça. E naquele momento eu, por ser muito tímida, não parece mais por ser muito tímida, eu olhei para a Andréa, olhei para a Adélia, né, e falei até assim para elas, vocês me ajudam, não é? Vocês me ajudam, porque eu estava muito nervosa, né? Pessoas desconhecidas, pessoas que eu não conhecia, estavam ali, e eu cheguei, tinha um monte de gente sentado, e eu lembro, e eu disse assim, boa tarde, queria pedir, né, licença a vocês de perguntar se vocês me permitem trazer uma palavra de Deus, uma oração ao coração de vocês, né, se não for incomodar, porque crente tem que ser educado, né, e todos que estavam ali, sim, porque estavam sedentos, sabe, como diz aqui a palavra, produzir pão para o que come, quem come é porque está com fome. E quando eu estava ali, eu comecei a ministrar, mas algo que eu também percebi. Aquela ambulância havia chegado, né, para pegar aquele senhor. E eu lembro nitidamente. Eu olhei, né, e o Senhor falou comigo, veja, filha, algumas pessoas parando naquele local para ouvir a palavra de Deus. A ambulância ficou ali, aqueles funcionários também escutando. Algumas pessoas que estavam bem carrancuda, né, na porta, saíram para ficar ouvindo a palavra de Deus. Saiba, querido, que nesta manhã Deus está dizendo para mim e para você que os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o seu. Aquilo que você muitas vezes pensa, Deus está dizendo, o meu pensamento é muito mais elevado. Os meus caminhos são muito mais altos do que o vosso caminho. Sabe, querida, às vezes a gente quer compreender, quer entender os planos do Senhor, os projetos do Senhor. Não adianta, querido, não adianta. Sabe, porque Ele é muito mais elevado. Uma coisa que eu tenho aprendido e eu tenho dito, eu digo, Senhor, eu me rendo à Tua vontade. Porque não adianta, querido, eu e você contender com Deus. Muitas vezes a gente vai dizer assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não é? Mas os planos do Senhor, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. Ele é que sabe, querido. E olha, quando Ele faz algo, Ele faz com um propósito, Ele não faz por um acaso, como muitas vezes eu e você faz. Vamos fazer o culto de todo jeito. Vamos ali de todo jeito, sem pedir a orientação do Senhor, a direção de Deus. Por isso que algumas pessoas até se assustam comigo, e muitas vezes eu digo, olha, eu vou viver a palavra aqui,
Jesus, como ele diz, né? Para a gente ser igual a ele, imitar a ele, né? E eu disse assim, muitas vezes eu digo assim como Deus se oferecia a ir à casa das pessoas, né? Eu estou oferecendo a palavra de Deus e ir à tua casa. E muitas vezes eu digo, olha, Deus está mandando ir lá, a gente fazer um culto. E às vezes as pessoas não entendem, porque vincula muito a minha pessoa, né? Ou ao meu ministério, né? Eu estou falando e dizendo o que Deus tem ordenado, o que Deus tem conduzido. Muitas vezes algumas pessoas não entendem, e mais uma vez vou colocar a Andrea, né, na berlinda, né, Camilinha também, que entrou agora, né, pode ver que muitas vezes eu disse, olha, Deus falou, mas ele vai confirmar no teu coração, porque Deus vai falar ao teu respeito e não vai confirmar no teu coração, ele vai confirmar, né, e muitas vezes eu disse, olha, Deus vai confirmar no teu coração, mas Deus quer o culto na tua casa porque ele tem um propósito, ele vai realizar algo, porque Deus nunca vai fazer algo sem propósitos. Todos os propósitos deles, todo pensamento de Deus, ele tem um propósito e vai te levar a conduzir, a produzir algo que Deus tem planejado para a tua vida. Observe, a chuva não cai e nem a neve na terra por um acaso. Mas para quê? Para fazer produzir. Também, né, Ivanilza? Isso, né? Ivanilza está dizendo comigo também, verdade, né? Algumas pessoas, né, sempre... só que é porque eu sou muito tímida, né? E às vezes eu tenho esse cuidado, porque algumas pessoas, eu não estou falando essas, né? Mas algumas pessoas acham estranho e tá parecendo que eu estou... me oferecendo o meu ministério, né? Assim, né? Como se... Parece que é banana podre no mercado, que a gente vende por qualquer preço. Não, querido, é porque eu gosto de ser guiada por Deus, pelo propósito dele, porque eu sei, né, qual é o propósito dele. Eu me lembro mesmo desse último culto que nós tivemos na casa de Camila. E eu falei para Camila, disse, Camila, Deus tem um propósito, sabe, de salvação na tua família. Estava com ela, que eu estou até sentindo falta, eu não vi se ela entrou, né, a prima dela, Cássia. E naquele dia ela se converteu ali, como Deus havia falado. Querido, Deus não faz nada sem um propósito. E aí, a terceira coisa que eu aprendi foi muito forte ao meu coração. E eu quero compartilhar com você. Eu quero que, como a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Aguça o teu ouvido agora, espiritual, e presta bem atenção o que diz o versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pela qual enviei. E nessa manhã, quando Deus estava falando comigo, nessa passagem, Deus estava dizendo, filha, presta atenção no que eu quero tratar com a minha igreja. Se a chuva e a neve caem com o propósito de produzir, de regar a terra, de fazer florescer, assim também é a minha palavra. Querido, olha, Deus não vai dar uma palavra direcionada ao acaso. Ele vai dar uma palavra porque Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa ouvir. Só que há uma grande diferença, querida. Que a chuva, muitas vezes, vai causar até dano. Já viu? Alaga tal e tal lugar. Eu estava vendo, nós aqui mesmo do Nordeste, mas houve uma chuva, acho que foi até o mês passado, né? E que aconteceu que no interior, no sertão, e aí encheu a barragem, rompeu e causou dano. O pessoal estava tudo alagado lá. Mas aqui, esse versículo vai dizer o seguinte: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, porque ela vai fazer o que Deus deseja, o que Deus planejou, o que Deus projetou para mim e para a tua
vida. Essa palavra que Deus está dando a você não é por um acaso que você está ouvindo, não. É porque Deus quer falar com você. Sabe, muitas vezes a gente nem guarda a palavra. Ontem nós estávamos falando, né, para algumas irmãs a respeito disso. Não é que muitas vezes tem pessoas que a gente vai dizer assim, tu lembra o que foi que a pastora pregou ontem? Ontem. Ah, nem lembro. Nem lembra o que é. Por quê? Porque a palavra não foi guardada no coração. Quando vem a adversidade, ou quando vem a bênção, ou quando Deus responde, a gente vê claramente, a pessoa nem diz, mas a gente vê claramente que aquela pessoa não guardou a palavra. Porque parece aí, diz assim, não, por exemplo, a pastora Cris, ontem ela estava dizendo para mim, ela disse, tu ministrasse ontem dizendo que Deus ia deixar um sinal naquele dia, que no caso foi na segunda-feira. Na terça-feira, ontem, né, ela estava ligando para mim e estava dizendo, Deus cumpriu o que ele falou. Querido, quando a gente guarda a palavra no nosso coração, sabe, a gente vê os detalhes de Deus. E aí a gente não se desespera, a gente não fica surpreso. Por quê? Porque Deus falou, Deus enviou a palavra dele, Deus falou conosco. Mas a gente às vezes vê pessoas que, claro, tem pessoas que não atribuem, né, que Deus usou a sua vida para dizer isso. Não estou falando para essa não, porque isso nem me atinge, né? Estou falando porque acha que isso vai atingir, que vai trazer glória para mim, honra para mim, né? Assim, eu tenho misericórdia dessas vidas, porque você fica retendo, né, honrar a quem o Senhor tem honrado, e aí você não recebe honra, não é? E eu entendo, querido, que pessoas que quando recebem da parte de Deus, né, assim, e justamente guardou no coração, eu vejo a riqueza de detalhes, como a pastora Cris fala. Ela, às vezes tem coisas que nem eu me lembro mais, né, assim, de ter dito, até porque muitas pessoas, né, e às vezes eu nem lembro, mas aí ela diz, né, assim, tu disse, e a Angélica tá aí, né, que também não me deixa mentir, né, assim, que às vezes tem pessoas que até anotam na Bíblia, e aí, como Deus uma vez usou pastora Cris no mesmo texto, numa mesma profecia, e a Angélica estava dizendo, tá aqui marcado o dia, a hora, né, e que graças a Deus já tinha se cumprido o que Deus havia falado. Né? Então, querido, a palavra de Deus não vai por um acaso. A palavra de Deus, ele vai com um propósito. Ele tem um propósito para falar com você. E nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você, e eu vou estar encerrando. Ele diz assim, ó, ela não voltará para mim vazia. Ela não vai retornar a palavra que saiu da boca de Deus para a tua vida nessa manhã. Ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai fazer, mas ela fará o que desejo, o que Deus desejou falar nessa manhã comigo e com você. Ele está dizendo, essa palavra que a pastora está ministrando, ela não vai voltar para mim vazia não, mas ela vai fazer aquilo que eu desejo. Não é a palavra de Deus, vai fazer aquilo que Deus desejou neste dia, nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida. Entende o que Deus está falando? Se você entende, dá glória a Deus aí, querido. Você não está dando glória para mim, não. Você está dando glória para o Rei da Glória, aquele que domina, que tem o poder de todas as coisas, querido. Sabe? Então você está glorificando o nome dele. Você está dizendo, papai, eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Ó, paizinho, eu estou entendendo que essa palavra veio ao meu coração, paizinho, que o Senhor está falando comigo, porque muitas vezes nós pensamos que a palavra, porque é ministrada todo dia, e às vezes, várias vezes no dia, é uma coincidência. Muitas vezes a pastora fica procurando para dar uma palavra, não. Querida, porque se do alto não vir, eu não tenho nada para dizer a você. Mas aquele que busca a presença de Deus, aquele que tem comunhão, Deus ele vai revelar, ele vai trazer uma palavra para o nosso coração. Essa palavra que Deus ministrar, já ministrou o meu coração.
primeiro, querido. Já falou comigo primeiro. E agora ela está falando com você que está aí ouvindo. Ela está dizendo, olha, não vai voltar para o Senhor vazia, não. Porque muitas vezes, querido, a palavra, ela esvazia. Nós esvaziamos a palavra. Como? Quando não guardamos. Quando nós esquecemos. E aí ela se torna vazia. Para quem não guarda. Mas aquele que guarda, o Senhor está dizendo, não volta para mim vazia. Mas vai fazer o quê? O que Deus deseja. O que Deus deseja nessa manhã? Dizer para você, olha, tu estás pensando isso? Os meus pensamentos é mais elevado do que o teu. Os meus pensamentos e os meus caminhos são melhores do que o seu, do que você está pensando. Sabe, o Senhor está dizendo assim, olha, o meu pensamento tem, e a minha palavra, e o meu propósito, ela tem a finalidade de fazer você florescer, de fazer você produzir, de fazer, sabe, você crescer. É a palavra de Deus, querido. E ela diz, e ainda continua, e diz assim, mas fará o que deseja, e atingirá. Aleluia. Tem um louvor que eu amo demais, né? Assim, e que eu já disse a vocês, já contei, inclusive nessa semana, esse testemunho, né? De Alene Barros, né? Como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, ó Deus. Querido, a palavra de Deus, ele tem, sabe, um propósito. Ele tem um alvo a ser atingido. E esse alvo é você nessa manhã. Que Deus está falando com você nessa manhã. Muitas vezes a gente estuda para algo, a gente faz algo, a gente projeta algo que não é o projeto de Deus. E às vezes a gente até diz assim, não sei nem para que eu fiz isso, não sei nem o porquê eu fiz isso, não sei nem o porquê eu estou aqui, esvaziando a palavra que Deus está, o que Deus está conduzindo. Querido, nada, quando é por pensamento humano, claro, não prevalece mesmo não. Mas quando é o plano de Deus, o propósito de Deus, aleluia, querido, vai produzir na tua vida. Amém, amém, Angélica. Né? E ele diz, atingirá o propósito para o qual enviei. E eu termino com essa palavra. Eu termino dizendo para você que o Senhor está dizendo, olha, essa palavra que eu uso hoje, a minha serva, para transmitir para vocês. O Senhor está dizendo, ela tem propósito de atingir o alvo que é você, que sou eu. Ela vai fazer o que Deus desejou. O que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Deus está dizendo assim, olha, eu estou atingindo o alvo, eu estou atingindo o propósito, eu estou fazendo o propósito na tua vida, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja dizendo que não há possibilidade de nada acontecer, eu quero te dizer que esses teus pensamentos, sabe, não são os pensamentos do Senhor. Porque quando Deus envia o propósito dele, quando ele envia a mensagem dele, é para atingir o alvo, é para fazer aquilo que ele propôs, é aquilo que está no coração dele. E nessa manhã, Deus está dizendo, recebe a minha palavra, aquilo que eu estou falando para você nessa manhã, que está achando que o seu pensamento é tão elevado, que o seu pensamento é o melhor, não é? Porque tem gente que é tão prepotente, né? Tão prepotente que muitas vezes Deus está fazendo algo, Deus está dizendo algo e a gente diz, não, mas esse não é o meu pensamento. Eu não penso isso. E eu vou dizer e compartilhar com você, quando Deus me chamou para o ministério, e eu sempre falei assim, Deus não me chamou para isso. Né? Assim, quando algumas pessoas, né, vinculavam, né, ao ministério, eu disse, Deus não me chamou para isso. Aleluia.
Muitas vezes, querida, a gente insiste com Deus, é prepotente com Deus, né? E aí a gente às vezes fica sem entender. Ontem, querida, eu estava ouvindo o áudio de nossa irmã Andréa, mais uma vez, né? Ela contando um testemunho, e ela estava falando para mim, né, que aí conseguiu umas metralhas, né, e uma pessoa, né, assim, se levantou contra, né, e eu estava naquele momento que eu estava ouvindo o áudio e eu estava orando também pela vida dela, porque, querido, muitas vezes até a adversidade, até a afronta vai ser propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente tem um pensamento que as coisas estão acontecendo na nossa vida no acaso. Como diz o Matuto, né? Esse menino é criado como Deus cria a batata, jogou na terra. Mas mentira, querido, porque até a batata que é jogada na terra, a semente que é jogada para nascer a batata, querido, ela tem que ser preparada a terra, ele tem que ser regada a terra, porque se só joga de todo jeito, não vai nascer, não vai produzir. Portanto, se você não guardar essa palavra, se você não regar essa palavra no teu coração, porque muitas vezes eu insisto com você, de você ler a palavra, de buscar a palavra e orar sobre a palavra, querido. Porque essa palavra tem poder, ela tem resultado na minha e na tua vida, querido. Muitas vezes, eu mesmo digo, quando às vezes eu estou orando, e às vezes eu desejo até algo que parece para algumas pessoas uma besteira, mas muitas vezes eu oro e eu apresento ao Senhor, e aí eu lembro o que diz lá em 1 Pedro 5, versículo 7. Vai dizer, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Então, qual é a tua ansiedade? Qual é o teu desejo? Qual é o teu pensamento? Lança diante de Deus. Porque Ele tem uma promessa para a minha vida e para a tua, que Ele vai cuidar de mim e de você. Ele vai cuidar de mim e de você. Essa palavra que Ele está trazendo hoje para você, Ele quer produzir na tua vida fruto, Ele quer produzir na tua vida crescimento, Ele quer produzir na tua vida, querido, mudança de pensamento, porque muitas vezes você não tem recebido porque você tem um pensamento diferente, e o Senhor está dizendo, olha, os meus pensamentos que são mais elevados que os seus. Muitas vezes tem pensamento de alguém que está aí me ouvindo ou que vai ouvir essa mensagem, que vai transmitir para algumas pessoas, não está muito bom como está aqui a minha vida, sem responsabilidade, sem santidade, sem compromisso com Deus, ou compromisso com o ministério, ou compromisso com a igreja do Senhor Jesus, e acha no direito de dizer que pode pedir, pode colocar Deus contra a parede e dizer, Senhor, eu não sou tua filha, e isso e aquilo, vai olhar o teu caminho, vai olhar como você está andando, porque Deus não vai negar bem algum aos que vivem retamente, querido. Aqueles, querido, que têm andado aliado com a palavra de Deus, não pegando texto isolado para estar pregando em momentos de necessidade. Não, querido, é comer muitas vezes a erva mesmo amarga. Sabe, querido, é como diz o pentecostal, é comer tutano assado, querido. Muitas vezes tem pessoas, querido, que Deus não vai alimentar mais de leitinho não, que tá bom. Agora está na hora de comer comida sólida, querida. É dizer para você, querido, que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem cuidado, quem tem cuidado, querida. Muitas vezes a gente, querido, renuncia muitas vezes a nós para poder fazer a vontade de Deus. Não pense você que é fácil, não. Não pense não que é fácil. Às vezes eu fico olhando, eu tenho que ter um compromisso de me acordar cedo, porque nessa quarentena a gente pode até acordar mais tarde, mas acordar cedo. Eu tenho meus afazeres, não porque eu não estou trabalhando, não é porque eu estou em casa, mas a gente tem as nossas obrigações. Mas eu lembro que eu tenho um compromisso de levar a palavra. E muitas vezes, para quem é do grupo sabe, né? Eu já estou colocando, às vezes eu estou desligando a panela, estou me arrumando para poder aparecer mais assim, legalzinho, né, no vídeo, né, e a gente tem todo um preparo. Não pense que é fácil, muitas vezes, nós renunciar a nós mesmo, querido. Não é fácil. Paz, Bia, seja muito bem-vinda, bom dia.
né? A irmã de André acabou de entrar. E eu já entrei em intimidade, Bia, né? Beatriz, mas eu estou chamando já Bia, né? E como é bom, querido, como é bom saber, querido, que, sabe, Deus tem um propósito em tudo. Sabe, Deus tem um propósito, não é fácil, gato, crente, né, assim, né, tem um propósito, né, em tudo, querido. Muitas vezes Deus está querendo assim, sabe, dizer assim, ó, quantas vezes às vezes eu estou cansada, e às vezes, poxa, Senhor, tem que passar um reboco assim na cara para não mostrar a cara de choro, de cansada, né, mas aí eu me lembro o que Deus disse para Paulo. Ele disse, olha, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando a gente pensa que a gente não tá nada, tá o caco do caco. Eu já falei isso para você. Eu era dirigente do ciclo de oração lá da Presbiteriana, em Jardim Paulista. E eu lembro que uma certa vez fui buscar a chave, né? E o Senhor, entregar a chave. E eu me lembro que ali, naquele Maria das Neves, né, tinha um homem que vendia, não sei se ele ainda vende, vendia caldo de cana. E o Senhor falou assim para mim, pare e observe. E eu parei, e o Senhor estava fazendo o suco, e ele olhou para mim, e ele disse, a senhora deseja? Eu disse, não quero não. E ele ficou, e o pessoal também olhando, porque eu fiquei parada e observando. E eu vi que ele botou a cana gordinha, colocou, saiu aquele jato do suco. Ele torceu, botou de novo, saiu, com uma quantidade menor, saiu. Ele torceu, girou assim, colocou, saiu, com uma quantidade menor. Ela estava seca, seca, seca. Ele dobrou, rodou, e ele colocou, saiu, né? Só um jatinho bem fininho. E depois ele ainda insistiu. E aí eu lembro que quando ele colocou, saiu umas gotas. E naquele momento o Senhor falou para mim, observe, filha, tá vendo? Aquilo que muitas vezes a gente diz, não dá, Senhor, não vai sair mais nada não. Senhor, tem uma gotinha que alguém precisa, porque se você, e eu estou dizendo porque eu sou formada em nutrição, se você pega pelo menos uma gota, né, do caldo de cana de açúcar e coloca para um diabético, a glicemia dele vai lá para cima, querido. Querido, muitas vezes a gente pode até estar no caco, a gente achar que não dá para nada. O Senhor está dizendo, epa, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Talvez nem todo mundo, não estou julgando não, nem todo mundo vai guardar esta palavra, vai receber essa palavra, porque talvez está esperando que a pastora fale em línguas, pule e diga, tome aí uma chave de casa, tome uma chave de carro, e isso e aquilo. Muitas vezes está esperando isso, quando Deus está dizendo nesta manhã para você, presta atenção, o meu pensamento é maior do que o seu. Eu tenho um propósito naquilo que eu falo. Ela vai produzir, essa palavra vai produzir na tua vida aquilo que Deus desejou neste dia para a sua vida, para falar com você nessa manhã. Ele está dizendo isso para mim e para você. Ele está dizendo, olha, essa palavra, ela não vai voltar vazia, não, querido. Ela vai fazer aquilo que Deus desejou. Ela vai realizar o propósito de Deus para a sua vida, querido. Não é por um acaso não que você entrou, porque eu sei que Deus está falando, que teve gente, querido, que estava ansiosa, que estava dizendo, deixa eu ver, estava lá esperando, mas não vai perder tempo não, porque vai estar lá nos stories, você que conhece alguém que está aí nessa live, que entrou atrasado, não pegou o começo, envia para que essa pessoa cresça em Jesus, para que a palavra de Deus chegue ao coração dessas vidas e produza salvação, crescimento, transformação nessas vidas, porque o propósito de Deus é isso, querido. O propósito de Deus não é só te abençoar materialmente, porque Ele pode sim, mas o propósito dele também principalmente de transformar o homem, transformar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Vou orar para você encerrando. Querido Deus, muito obrigado por cada vida, Senhor, que nesta manhã pôde ouvir a tua palavra. Que junto ao Senhor, querido Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã.
Obrigado, ó Deus, por tua palavra, que é viva, que é eficaz, que produz em nossas vidas todo o teu propósito para a nossa vida. Esta manhã, ó Deus, eu quero colocar diante do teu altar cada vida, Senhor, que pôde ouvir, que pôde parar, ó Deus, para ouvir aquilo que tu queres trazer para os nossos corações. Coloco diante do teu altar cada vida, Senhor, que, ó Deus, vai estar ouvindo esse áudio, que vai estar ouvindo, vendo essa live, ó Pai, que alcance ao coração de cada uma e produza na sua vida tudo aquilo, Senhor, que nessa manhã, por tua misericórdia, o Senhor me usou para transmitir para as vidas, ó Deus, assim como o Senhor falou comigo. Nos concede um dia de paz, um dia de bênção, de livramento, ó Deus, que a tua mão e a tua bondade nos seque, desfazendo, quebrando toda arma forjada, todo pensamento mal, todo, Senhor, e qualquer mal que queira vir sobrevir sobre as nossas vidas, sobre a nossa tenda, sobre os nossos familiares, ó Pai, nos guarda, nos livra desse mal, desse vírus, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor, que é a saúde das nações, nos esconde na fenda da rocha, nos esconde debaixo do teu esconderijo, pois debaixo dele nós estamos guardados, seguro, Pai. Reveste-nos com o teu poder, Espírito Santo, para que nós possamos estar livre contra todos os dardos inflamáveis do maligno. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, né? Assim que... Tá certo. Tá bom, obrigada, Bruninha. Né? Assim, Bruninha tá dizendo que pegou um pedacinho só, né? Pronto, eu continuei. Esse segundo story, a segunda live, né? É o momento que eu tô orando, apresentando, né, a vida de cada um. Né? Que Deus abençoe. Né? Amanhã, assim, Deus permitindo, que eu sei que Ele vai permitir, né? Assim, nós, amanhã, mais uma vez, nós estamos aqui transmitindo, trazendo a palavra do Senhor. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Sinta aí a presença de Deus, né? Assim, provavelmente logo mais à tarde, né? Se assim Deus permitir, nós vamos estar no nosso culto, tá certo? Então, vai aí, criando expectativa, gerando no teu coração, porque Deus tem uma palavra para você. Mais ou menos lá para as 15 horas. A gente vai começar. Fica atenta, né? Fica ligada que Deus tem uma palavra para você ainda também nessa manhã e também para que você venha adorar. Obrigada, Deise. Recebo para a sua vida também, né? Que o Senhor vos abençoe, tá certo? Um beijo. Fica na bênção do Senhor, na paz do Senhor Jesus, tá certo? Amo vocês em Cristo Jesus.